Fala, gente! Luciana Cordeiro aqui falando, e nós estamos aqui no 20º vídeo, como passa rápido, né? De uma série de 52 vídeos, onde a gente vai estar entregando aqui cada semana um conteúdo, né? Cada semana um tema, cada semana um transbordo. O intuito é eu aprender e transbordar esse aprendizado ao mesmo tempo. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos que foi literalmente a virada de chave para mim, que foi o início de toda essa jornada com esse conteúdo aí que a gente vai estar passando aqui, que foi de uma imersão que eu fiz, né? E o primeiro conteúdo, o primeiro dia, foi esse tema. E para mim foi muito marcante, foi muito emocionante e tem me encorajado a todo tempo acreditar mais no meu potencial e tem me encorajado também a não me importar tanto com a opinião do outro. Então esse é o nosso tema de hoje, disrupção e criatividade. Vamos conhecer um pouquinho mais? Então, gente, o primeiro tema que eu abordei, né, e aqui já é o 20º tema nosso, esse primeiro tema em especial me fez romper literalmente com a falta de confiança que eu tinha, me encorajando muito mais. Me mostrou que mesmo que eu tenha sido corrompida em algum momento da minha vida, eu também posso a qualquer tempo resgatar aquela menina cheia de sonhos que eu deixei para trás. Eu lembro que eu já comentei aqui com vocês, né, as tantas perguntas que eu tive nos meus 12 anos, mais ou menos. Quantas dúvidas eu tinha e pela minha vida toda eu carreguei essas perguntas, né? E uma delas era justamente essa. A gente passa por essa vida e chega um momento que simplesmente acaba, chega um momento que simplesmente não... Qual que é? Eu já queria saber qual é a minha função aqui, qual é o meu papel aqui. Não tem como eu só chegar nesse mundo, viver a vida que eu estava acostumada a ver, que as pessoas viviam e chegar num determinado ponto e ir embora. E era isso. Eu já não entendi, eu queria respostas, né? E eu, por muito tempo, fiquei sem essas respostas, sem entender que existe um propósito, que existe uma identidade a ser ativada, que existe um plano para a nossa vida, né? E que existe uma missão, e que existem ordenanças, né? E eu não entendia tudo isso. Vamos internalizar a nossa criatividade. Nós precisamos olhar para dentro de nós e resgatarmos o que já tem aqui dentro. E um dos motivos que esse tema me marcou muito foi quando eu percebi que mesmo eu tendo deixado essas perguntas e eu tendo deixado essa menina para trás e cheia de sonhos, eu poderia voltar e resgatá-la. E isso me marcou demais. E eu gostaria que isso marcasse você também. Gostaria de dizer que você pode voltar e você pode resgatar todos os sonhos que você já teve desde criança. E você pode a qualquer tempo mudar a sua rota. Você pode a qualquer tempo resgatar a sua essência e seguir no que você acredita. E a gente vai aprender aqui como ser disruptivo e como não se importar com a opinião do outro, porque às vezes a gente deixa muito a nossa essência de lado para agradar as outras pessoas, e não é assim, né, que nós devemos agir. Então, nós fomos criados perfeitos, a criatividade faz parte do nosso estado normal. A criatividade é pensar diferente, justamente, é ser criativo e disruptivo. Eu lembro também que desde adolescente eu não queria ser igual a todo mundo, e desde, por exemplo, um gosto musical. Às vezes eu ouvi uma música, nossa, gostei dessa letra, gostei de qualquer forma. Quando eu percebi que aquilo estava viralizando, que todo mundo gostava, eu deixava de gostar. Falei, também não gosto mais, porque eu não queria gostar. Eu não entendia, mas eu não queria gostar das mesmas coisas que todo mundo gostava. Eu não entendia o que significava aquilo, mas ao longo da minha vida eu fui sempre diferentona, assim, pensando diferente, e eu achava que eu era isolada no meu pensamento, né, nas coisas que eu acreditava e que eu achava correta e tudo mais, mesmo sem entender. Quando eu encontrei essa comunidade que fala a mesma língua na questão desses temas, para mim foi como se eu pensei, eu não tô sozinha, né, eu não tô sozinha, eu tenho um exército que pensa justamente igual a mim, que se identifica, que anda na mesma frequência. Isso foi muito bom, andar na mesma frequência das pessoas que você se identifica. Faz toda a diferença. A criatividade é justamente pensar diferente, ser criativo é ser disruptivo. Criatividade é interpretar fora de seu tempo. Ser ridículo é alguém que não combina com o seu tempo. Então, toda vez que você for ridículo, você vai estar chamando a atenção de alguém que é normal. Não tenha medo da criatividade, não tenha medo de ser ridículo. Se você não for ridículo, você não vai conseguir atingir o ápice da criatividade. Avião bom
é só aquele que voa, né? Aquele que fica no chão não é um avião bom. Então ative o ridículo que tá aí dentro de você. Ative aquele ridículo que te traz mais para perto da criatividade. Ative a criança que está dentro de você. Aquela que não tem intenções negativas, aquela criança pura, aquela que não se importa com a opinião do outro. A criança nos ensina tanto, né? A sua falta de maldade, de malícia, nos ensina muito. Eu convivo com algumas crianças e eu fico fascinada com a inteligência que eles têm, com a pureza que eles têm e com a rapidez que eles conseguem resolver os problemas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente tem uma criança que a gente deixou para trás, que a gente abandonou e que a gente precisa ativar essa criatividade, a gente precisa ativar essa coragem, a coragem de estar, porque a criança ela é um laboratório, né? Ela está experimentando coisas o tempo inteiro, ela está inovando o tempo inteiro, ela está aprendendo o tempo inteiro. E você tem que ativar essa criança que aprende, que não tem medo de cair. Essa criança ela precisa ser viva dentro de você. Então ative a pureza da criatividade, seja disruptivo, seja criativo, seja ridículo, né? Só não deixe de ser você. Ative a pureza do seu coração, ative a sua criança, ative toda inovação, ela já passou pelo ridículo. Então observe hoje, por exemplo, observe um processo que você acha que pode ser transformado, que pode ser melhorado e que pode ser entregue de uma forma diferente, melhorada e mais rápida. Observe esse processo. Por exemplo, a gente observa as constantes tecnologias, né, que vêm sendo construídas ao longo de décadas, né? Eu digo que a nossa geração é privilegiada, eu sempre falo isso, em todos os sentidos, e um deles também nesse. A gente pôde observar a minha infância, por exemplo, ninguém tinha celular, a gente brincava na rua, né? E hoje, o quanta inovação e quanto acesso esse aparelhinho nos trouxe, né? E eu posso dizer que eu vi isso lá atrás, e se alguém me dissesse que ia ser assim hoje, talvez eu iria achar ridículo. Todos nós iríamos achar, né? E talvez quando vem alguém hoje e fala assim pra gente, olha, vai ter um mecanismo, um chip, alguma coisa que vai ser colocada na tua cabeça e você vai conseguir entender outra língua sem você saber, sem você ter estudado essa língua. Eu já ouvi falar isso. E a gente pensa hoje, meu Deus, isso é ridículo, né? Mas, pasmem, vai chegar esse dia, gente. Então, só que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que a gente tem que carregar no nosso coração? Pode vir formas novas, né, de tudo, de se fazer qualquer coisa que seja melhorado, entregue de forma melhor e mais rápida. Mas nada pode nos corromper, nada pode corromper o nosso coração. E uma das coisas que foi falado hoje de manhã no devocional foi isso: de todas as coisas que nós guardamos, primeiro nós devemos guardar o nosso coração. Qual é a primeira coisa formada do nosso ser, do que nós somos hoje? Qual que é a primeira coisa a ser formada lá no ventre da nossa mãe? O nosso coração. E essa é a primeira coisa e uma das primeiras coisas que Ele quer que nós cuidamos e guardamos. E carregamos esse coração puro, né? Então, de tudo que nós devemos guardar primeiro o nosso coração. Nós devemos sentir primeiro no nosso coração. Deus nos fala muito, nos fala o tempo todo. Ele não vai falar com aquela voz do Cid Moreira, né? Ele vai nos falar no nosso coração, com os nossos sentimentos. Então, nós devemos prestar atenção. O que nos chateia, o que nos deixa desmotivados e o que nos deixa motivados. Se isso, a longo prazo, nos mantém motivados, então nós devemos prestar atenção no que toca realmente no nosso coração. A disrupção, ela é a transformação de algo. Se alguém fez, eu também faço. Mas se ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer para que outras pessoas façam. Sempre teve alguém que fez primeiro. Então, observe isso. Eu te convido hoje a ser disruptivo e criativo. Crie um método novo, observando um processo, talvez da sua rotina, talvez do seu dia a dia. Use a sua criatividade, entregue o que você carrega. Alguns copiam, né? E outros são pioneiros, mas os que são pioneiros, eles sempre chegam antes e eles sempre ganham mais. Nós devemos acreditar mais no que a gente carrega. Talvez você vê um processo e pensa, eu deveria ser dessa forma e não dessa forma. Mas aí você pensa, como que quem inventou isso não pensou nessa forma que fica muito mais fácil, que fica muito mais leve, ou que fica muito melhorado, ou que consigo entregar mais rápido. Mas talvez realmente é outra pessoa e as outras pessoas nunca nem pensaram naquilo.
Então seja você, acredite naquilo que você, na tua opinião, acredite na tua forma, na tua essência, no teu jeito de ser e de fazer as coisas. Acredite nisso e coloque isso em prática no seu dia a dia. Sua alma, ela é veloz. A sua alma, ela quer correr. Não tem como ativar a sua criatividade sem questionar tudo, sem questionar as coisas, sem observar as coisas, sem pensar fora do comum. Quando você pensa fora da caixa, em primeiro momento você vai ser ridículo, antes de tudo, né? E depois, no segundo momento, sim, por pouco tempo você vai ser ridículo, porque depois você vai passar a ser exemplo. Você tem, eu tenho, nós temos o poder de interrompermos processos que pareciam ser eternos. Nós temos esse poder apenas observando, apenas colocando em prática a nossa criatividade, apenas achando soluções alternativas, testando, sendo ridículo. Tudo precisa de teoria, prática e constância. Todos os resultados que você quer atingir vai precisar dessas três coisas: teoria, prática e constância. O que é teoria? Teoria é o que você agrega, é o que você ouve, é o que você escuta, é o que você vê, é o que você aprende, o que você estuda, é o que você toca, é o que você convive. Teoria é tudo o que chega até você. Prática é o que você faz com tudo isso. Prática é o que você colocar em ação um aprendizado ou alguma coisa que não é tão boa, né? A prática vai falar muito e diz muito sobre quem nós somos. Constância é você repetir isso todos os dias até que vire um hábito. Então, quando você quer chegar num resultado, você vai ter que repetir constantemente até virar um hábito. O que é hábito? A gente já tem um vídeo de hábito aqui. Volta lá, a gente visita os outros vídeos para você ver que tem muito conteúdo bom. Hábito é quando você não precisa mais pensar para fazer aquilo. Você já torna aquilo uma coisa habitual na tua rotina e não pesa para fazer. Estimule a sua criança, estimule a sua criatividade. Ser normal é uma doença mental. Os normais nunca serão campeões de nada. Quem é ridículo chama a atenção e consegue acessar o extraordinário. Uma das coisas que eu estou aprendendo e tá funcionando, gente, por isso que eu quero colocar aqui pra vocês, quando o cérebro da gente coloca um pensamento negativo na cabeça da gente, a gente pega esse pensamento negativo e transforma ele numa coisa mais ridícula ainda do que o cérebro propôs. Isso vai fazer com que o cérebro da gente desfoque aquela energia negativa, aquele pensamento negativo. Um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. E eu vou deixar aqui no making off, não vou tirar, aconteceu uma coisa engraçada agora, e eu vou deixar aqui pra vocês verem um pouquinho da minha ridicularidade. Eu fui tentar desligar aqui o botão e não consegui, enfim, mas depois vocês vão ver. Vou deixar pro final esse daí, pra vocês verem até o final o vídeo. Criatividade é a liberdade de criar. Sempre que o teu cérebro te acusar ou que você está sendo ridículo, ou te apontar que você está sendo de ridículo, dobre a aposta pra ele. Dobre a aposta pra ele e faça mais ridículo ainda. Uma vez que vinha uma energia negativa, um pensamento negativo, algo que te chateia, a sua imaginação, ela não tem poder negativo sobre você. Solucione com algo mais ridículo ainda. Muitas das vezes a gente sofre com ansiedade e 90% dos problemas que vêm na cabeça da gente, dos quais a gente sofre por essa ansiedade, 90% desses problemas nunca vão chegar a acontecer. Então nós precisamos dobrar a aposta dos pensamentos negativos, das coisas negativas e ser criativo na solução desses problemas. Nós somos criativos, todos nós, toda a criação é criativa, pois somos filhos do grande Criador de todas as coisas. Examine todos os pensamentos ruins que você tem e transforme em coisas boas, sendo ridículo. E o seu cérebro vai bugar, não vai entender e vai simplesmente deixar esses pensamentos ruins de lado. Existe uma vida de gestão cerebral. E ao longo desses 52 vídeos que a gente vai estar apresentando aqui, nós vamos de forma disruptiva e criativa aprender mais sobre todos esses temas que a gente vem abordando aqui. Nós estamos hoje no 20º vídeo, serão 52 vídeos. Eu quero muito que você volte aos vídeos anteriores, conheça todos os temas que estão aqui. Eu já disse, se vocês não querem ver o meu conteúdo, o vídeo que eu coloquei aqui, mas pegue esses temas e busque conhecer mais sobre eles, porque são temas que vão deixar a vida de vocês muito mais leve, que vai fazer com que vocês consigam chegar a ter resultados que vocês ainda não atingiram a vida toda. Vocês vão chegar numa harmonia muito maior, ao longo, no entendimento, numa clareza, num discernimento muito maior em todas as áreas da sua vida. Temos muitas surpresas nos vídeos que vão vir pela frente aí, gente. Não percam!
Esse foi mais um vídeo, gente, e eu desejo que você possa crescer em entendimento, que você possa crescer em sabedoria, que a palavra seja para você lâmpada para os seus pés e literalmente luz para o seu caminho, que você possa aumentar a sua sensibilidade, que você tenha um coração disposto e disponível para aprender, para receber peças que possam estar te conectando mais com o nosso Criador. Que você possa aprender a cuidar melhor da sua própria vida, que você se prepare e entenda cada fase que você passa, que você entenda que nós somos o que espalhamos e não o que juntamos. Tudo o que você pode é ação, e tudo o que você não pode é oração. Posso entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pois de tudo que devemos sim guardar primeiro o nosso coração. Deus quer a sua primícia, Ele quer a sua excelência, Ele deve ser a sua referência, Ele deve ser a sua fonte, a sua inspiração. Essa semana você tenha entendimento e coragem de ser criativo e resgatar a sua criança, de resgatar a sua primeira essência, de entregar o que você veio entregar aqui. Tchau!